Vamos meditar na palavra do Senhor. A Bíblia fala para nós, no livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo de número 6. A Bíblia fala que o Senhor Deus do céu se apresenta e diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O povo judeu, eles colocam nomes nos seus filhos com característica da pessoa. Eles colocam o nome da ideia do caráter, da ideia da imagem que é a pessoa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus da obediência. O Deus de Abraão é o Deus da obediência. Você serve o mesmo Deus de Abraão? Porque o Deus de Abraão é o Deus dos que obedecem. É o Deus daqueles que obedecem. Logo, Deus é o Deus dos obedientes. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos que obedecem. Porque Abraão o obedeceu em tudo. E você tem obedecido a Deus em tudo? Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, quando Deus ordena que ele deixa a cidade natal, deixa Ur dos Caldeus, deixa família, deixa muita coisa. Então ele obedece e sai para obedecer a Deus. Às vezes, para obedecermos a Deus, vamos ter que deixar muita coisa para trás. Para obedecermos a Deus, vamos ter que deixar, às vezes, família, posses, patrimônios e muitas coisas que não queríamos deixar. Mas Deus, Ele é Deus dos obedientes. Abraão obedeceu, sem fazer pergunta para onde ia, por que ia, por que eu devo ir. Abraão não exigiu nada de Deus. Ele não exigiu nada de Deus. O que eu vou ganhar, onde eu vou morar, o que eles vão me dar, o que o Senhor vai me reconhecer. As pessoas hoje querem fazer muita coisa para Deus, até às vezes obreiro, pessoas que são chamados, eles querem barganhar com Deus, eles não têm coragem de dar um passo de fé. Então, quando o pastor chama um deles para conversar acerca de um projeto divino, de uma obra divina, a primeira coisa que ele começa a falar é quanto que eu vou ganhar, para onde que eu vou, onde eu vou morar, qual é o lugar, e começa a fazer tantas oposições e questionamentos, que às vezes ele até perde o foco da chamada. Mas Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus dos obedientes, o Deus dos que obedece, sem fazer muitas perguntas, porque eu devo ir, para onde eu vou, o que eu vou ganhar em troca,
Pedro um dia fez essa pergunta para Jesus: largamos tudo para seguir o Senhor, andar atrás do Senhor dia e noite, deixamos o pescado, deixamos os barcos, deixamos as redes, olha, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: 100 vezes aqui na terra, e ainda a vida eterna no porvir. Oh, Lacheba Kanda Halabahai. A maior riqueza que Deus tem para nós não está na terra. A maior riqueza que Deus tem para nós, ela está no céu, aonde nós em breve chegaremos eternamente. Olha, o Deus de Abraão é só para aquele que crê. É só para quem crê. Abraão creu. Abraão acreditou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé você não vai ser obreiro, não vai ser crente, não vai crescer ministerialmente. Sem fé você é um crente natural. A fé é trazer à existência o que não existe, é crer no invisível. Então, meu irmão, o Deus de Abraão é o Deus daqueles que têm fé, é o Deus daqueles que acreditam. Não havia uma rota geográfica para Abraão caminhar, ele foi obediente pela fé, ele creu pela fé. Minha irmã, meu irmão, obreiro, você que está no carro, está lavando louça, Deus está em busca de crentes que está disposto a obedecê-lo. Obreiro, você que almeja ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, Deus está em busca de quem está disposto a obedecê-lo. Só vai crescer na presença de Deus, na estatura espiritual e no conhecimento, quem obedece. 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas a Bíblia diz que obedecer é melhor. Só vai crescer quem obedece, só vai expandir quem obedece. Então o Deus de Abraão está em busca de quem está disposto a obedecer. Você já foi achado por Deus? Então obedeça. Deus está disposto a abençoar o obediente. Pode saber pregar muito, pode falar várias línguas, pode falar vários idiomas, pode ser rico, pode ter prosperidade, pode ter o carrão do ano, mas se não obedecer, as bênçãos do céu não vai descer. As bênçãos de Deus, ela desce, repousa sobre a vida do obediente. As bênçãos de Deus repousa sobre a igreja, na vida dos obedientes. As bênçãos de Deus repousa na vida do obreiro obediente. Deus, Ele quer te usar como bênção para outras nações, mas você precisa obedecer. Você precisa ser obediente. O contrário de obediência é rebeldia, rebelião, desobediência, e tudo isso não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus, do ministério, da igreja, vai repousar sobre o obediente. Faço uma pergunta para você e para mim: você está disposto a obedecer a Deus acima de tudo e de todos? Qual é a sua resposta? Olha, Deus quer e deseja te usar para o projeto dele, mas você precisa obedecer. Então, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos que obedecem, eu sou o Deus dos obedientes, e não dos rebeldes, dos rebelados, dos desobedientes, dos que não cumprem ordem. Não, não. Deus
ordenará a bênção e vai crescer os obedientes. E depois ele disse lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, eu sou o Deus de Isaac. O Deus de Isaac é o Deus do impossível. Quando Deus fez a promessa para Isaac, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha quase 100 anos. Já estava para lá de 70 anos. Deus fez a promessa a ele que Isaac iria nascer. Parecia impossível. Tanto é que nem Abraão e Sara, por um momento de fraqueza, acreditaram muito, porque tiveram lá Ismael para tentar ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus é poderoso o suficiente para fazer tudo o que pode e não pode com relação ao possível e ao impossível. Ele não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda. Ele só precisa que você creia, acredite que Ele é poderoso para fazer cumprir o que Ele falou a seu respeito, a respeito da sua casa, da sua chamada e do seu ministério. Deus não precisa da sua ajuda. É eu e você que 24 horas precisamos da ajuda dEle. Toda vez que o homem vai tentar ajudar Deus, ele arruma problema para Deus. Foi o que Abraão e Sara arrumou. Um problemão que perdura até hoje lá ao redor de Israel, que são os árabes, os descendentes de Ismael. Querem ver o capeta e não querem ver Israel. Mas só não destrói Israel do mapa porque o anjo do Senhor está lá. Então o Deus de Isaac é o Deus do impossível. Muitas dificuldades, mas passou-se 25 anos. Ele deu luz a Sara, ou Sarai, e ela gerou o filho da promessa, depois de 25 anos, e aquela promessa nasceu. Eu profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família, eu profetizo agora em nome de Jesus, creia, existe uma promessa de Deus a seu respeito. Existe uma promessa de Deus a respeito do seu ministério e da sua chamada. Existe uma promessa de Deus com relação à sua família. Deus não mente, Deus não brinca, Deus não falha, Deus não erra. Então, Ele vai cumprir essa promessa, ainda que tu ache impossível, mas Ele é o Deus do impossível e o Deus do possível. Ele vai fazer nascer essa promessa. Creia, não importa quantos anos você está esperando. Sara esperou 25 anos. Você precisa crer em Deus, você precisa obedecê-lo, você precisa confiar nele, você precisa descansar nele. Vai acontecer o milagre na hora certa. Ele é o Deus do impossível. O Deus de Isaac é o Deus do impossível. O Deus do Isaac é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que abriu o Jordão, é aquele que parou o sol, é aquele que fez maná cair do céu. Era impossível para Israel, mas para Deus tudo é possível. Só Deus pode dar ordem para o impossível. E eu creio que Deus dará ordem para o impossível na sua casa, na sua vida e na sua família. Ele fez a água sair da rocha. Esse é o Deus do impossível. Ele fez o sol parar para dar vitória a Josué e o seu povo naquela guerra. Ele fez uma coluna de fogo lá à noite no deserto para dirigir, proteger e aquecer o seu povo. Ele fez uma nuvem para proteger do sol causticante, para dirigir e proteger o seu povo no deserto. Esse é o Deus do impossível. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. A Bíblia diz que não envelheceu o seu sapato, não inchou os seus pés e a roupa não envelheceu. Eita glória! Esse é o Deus do impossível. Se você murmurar e reclamar contra esse Deus, você é o maior miserável da face da terra.
Ele é o Deus do impossível. Ele continua fazendo coisas impossíveis. Um homem de 37 anos, que era Isaque, obedecer outro com mais de 133 anos. Foi quando Abraão levou ele para sacrificar por ordem de Deus. Somente o Deus do impossível poderia fazer isso. Amarrar mãos e pés. Abraão amarrou mãos, amarrou pés, para sacrificar Isaque. Mas o Deus do impossível chegou lá e providenciou um carneiro para ser oferecido. O Deus de Isaque é o Deus das coisas impossíveis. Você crê nisso, meu irmão? Você verá. João capítulo 11, versículo 40. Se crê, verá a glória de Deus. Halabacata, halabanda, halabai. O Deus de Abraão é o Deus dos obedientes. O Deus de Isaque é o Deus do impossível. E o Deus de Jacó, ele está dizendo: eu sou o Deus que restaura e transforma o errado em acerto, os erros em acertos, o errado em certo. Deus fala com Jacó quando ele estava fugindo de Esaú. Em Betel, ele tem uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. Anjos subindo, tem anjos descendo, tem anjos levando em odres, em bacias de ouro, orações, lágrimas dos santos, e tem anjos descendo com resposta e vitória para os santos na terra. Olha, essa escada continue ativa. E por que escada? Você não pode do primeiro degrau pular para o último, isso vai te fazer mal. A sua trajetória, a sua caminhada, a sua vida ministerial é de degrau em degrau, é de degrau em degrau. Mas se você permanecer obediente, você vai chegar lá em cima. Então Deus falou com ele: olha, quando o Senhor encontrou com ele, lá no Val de Jaboque, o Senhor transformou o caráter de Jacó. De Jacó, enganador, suplantador, para Israel, aquele que como um príncipe luta com Deus e prevalece. O Deus de Jacó é o que transforma, restaura erros em acertos, é o que muda o curso da sua história. Ele é o Deus de Israel. A lição é que mesmo fugindo, o Senhor estava com Jacó. Ele iria vencer, mas seria de degrau em degrau, como uma escada. Você vai vencer, minha irmã, meu irmão, mas é de degrau em degrau, é aprendendo no dia a dia com o Senhor. Não seria fácil subir, como seria de elevador, o elevador da ganância. Eu tenho uma palavra para você, meu irmão: não queira subir de elevador, vai de degrau em degrau, porque muitos que vão de elevador, depois a queda é fatal. Você vai vencer não com sua ganância, não com seus desejos nada republicano, mas porque Deus é Deus e vai te segurar nas suas mãos, e vai estar do seu lado, e vai transformar o seu caráter, a sua vida e a sua postura. Não se esqueça que o Deus de Abraão é o Deus dos obedientes. O Deus de Isaque é o Deus do impossível. E o Deus de Jacó é aquele que restaura, transforma, é aquele que abençoa de novo, que dá uma segunda chance, que muda a história, que te coloca de pé novamente. Jacó era enganador, mas agora é um patriarca. Só Deus transforma o enganador em um patriarca. E saiu de sua semente a nação de Israel. A nação de Israel nasceu da semente de Abraão, Isaque e Jacó. A nação de Israel nasceu da semente
do até então enganador e suplantador. Mas Deus transformou e escreveu uma nova história, e a nação de Israel nasceu, vinda de Jacó. É lindo demais. Que Deus te abençoe. O programa Momento Pastoral vai ficando por aqui, e que Deus abençoe a sua vida. Continue ligadinho na Rádio Dimensão FM 98.1, programa Momento Pastoral. Fiquem com Deus. Sua fé. 3 dias